Esse é o Talk Chama, nosso talk show aqui na nossa sede, criando um novo movimento, um movimento para impactar o empresário, o contador, o tributarista, o advogado. Não importa o seu segmento, importa que você assista o talk show, aprenda com as pessoas que a gente sempre traz aqui, porque são pessoas, né, cara? São pessoas que têm resultados e estão crescendo e podem ensinar muitas vezes você que vai assistir e estar aqui com a gente. Sim, pessoas que na prática, na vida real, têm resultados. Então a gente faz de um jeito leve, um jeito descontraído, num ambiente diferente, um talk show do empreendedorismo brasileiro. E o empreendedor, muitas vezes, ele é muito bom no que faz, mas às vezes, na frente das câmeras, no palco, ele se sente desafiado. E esse é um cara que toda hora está se desafiando a fazer um novo movimento, um cara que tem muito resultado, ele é família, trabalha numa empresa familiar como a nossa, né? Uma família de empreendedores, a gente se conecta por isso. E hoje a gente está muito animado para ver ele. Ele está com plateia VIP, você ficou sabendo? Não. Plateia VIP. Bate palma, plateia VIP! Nem sabia que tinha ingresso mais caro. Eu nem sabia. Tá rolando um ingresso VIP aqui dentro do nosso estúdio aqui, hein? Que beleza. Não, isso eu não sabia, não. Quando o cara é famoso... Qual foi o entregável? É o Pix, ó, tá vendo? O Pix. Ah, o Pix. Pix. Então vamos lá, vamos receber ele com a energia que ele merece. Ele que é empresário, é mentor de empresários, está cada vez mais antenado com a reforma tributária, tem o seu movimento também educacional e veio falar para vocês hoje aqui. Está na estica, parece o João Adib da contabilidade. Recebam ele, com a energia que ele merece, Igor Aloan! Bate palma, bate palma! Talk Chama começando. A plateia VIP não tá batendo tanta palma. Bate palma aí, plateia Bate VIP! palma! Aliás, a plateia VIP... A Ola, os caras estão falando a Ola. A plateia Agora VIP gostei, mandou agora aqui pra gente as melhores perguntas, as perguntas mais desafiadoras, que vão deixar ele encabulado. Esse cara que tem resultado. Vamos fazer todas essas? Vamos fazer todas essas. E umas a mais? E umas a mais. Tá bom. Tá preparado, irmão? Preparado. Bem-vindo. Obrigado. Tá animado? Ô, E esse estilo, hein, cara? Esse estilo. Vamos falar de estilo, cara. Você sempre se vestiu assim? Ou você passou a ter uma consciência visual melhor nos últimos tempos, dentro desse contexto que você quer alcançar? acho que desde que eu recordo de mim mesmo, eu sempre fui chato com vestimenta, sempre gostei de me vestir. E para mim, acho que isso veio de família, acho que também eu sou acostumado a usar terno, também por conta da igreja. Então, acho que desde criança eu vou com a minha família e para mim isso daqui sempre foi um costume, tanto na igreja, casamentos, trabalho. Acho que desde o meu primeiro trabalho também, como auditor na Ernest, eu sempre já comecei usando terno, então para mim ficou natural, né? Natural. Você sabe que quando você é um cara bem sucedido, mas quando você se veste bem, você já vende o seu contexto, né? A pessoa te olha e ela já te lê. No processo de comunicação, 55% é visual, 38% é vocal, 7% é verbal. Então, se 55% é visual, significa que o jeito que você se veste reflete quem você é. Lógico, tem pessoas vivendo momentos diferentes com roupas em contextos diferentes. Mas no seu caso, você vive um contexto de sucesso, uma empresa que já se perdura no tempo, né? Uma empresa contábil, você é um empresário contábil, consultor de negócios, empresário e educador também. E a gente está muito feliz de te receber aqui, né, Cá? Sim. ODN, oportunidade do nada. Eu e o Igor, a gente tem essa. E legal que ele se desafia, né? Porque, eu sou corajoso. Corajoso é fácil. Corajoso, eu gosto do cara que tem medo e vai. Eu gosto desse cara. Por exemplo, quando a gente vai pra Disney, eu não gosto daquele cara que vai na montanha-russa, tipo eu e você. Não tem graça nenhuma. A gente sobe fazendo reunião na Falcon's Fury, que é o elevador lá.
Ah, Agora depois é a quando hora que vira, a gente cai. Mas é legal o cara que tem medo e o cara que encara o medo. E eu não tô falando que ele é um cara medroso, eu tô falando assim que ele não tá no ambiente de potência dele, porque ele é um cara que ele tá nos números, ele tá na entrega, ele tá no conselho, ele tá ali mostrando pro empresário o que o empresário tem que ser feito. E por isso ele tá aqui hoje agarrando a oportunidade. Parabéns por essa decisão, viu, meu irmão? Obrigado. Cara, conta um pouquinho, antes da gente começar, quem você é. Tem alguma história que você viveu, tanto da sua família, sua, de negócios, com o cliente, que você queira contar? Tal que chama, ele sempre traz uma história da sua vida. Mas não só você, quem você é, mas alguma história que foi curiosa do que você passou. Eu acho que a principal do que me fez me tornar empresário, meu pai começou com o escritório há 34 anos, só que lá para 2009, 2010 ele decidiu empreender em um outro setor e eu me tornei também contador, eu entrei na PUC em contabilidade e o meu primeiro emprego também foi igual ao meu irmão, que hoje ele é sócio ainda, né? Se tornou sócio numa empresa que chama Ernst Young, hoje ele trabalha com M&A e eu entrei nessa empresa também. Até então a gente achava que o escritório estava a mil maravilhas e meu pai resolveu empreender em outro ramo. E de 2011 a 2014 tudo deu errado nesse outro ramo e o escritório de contabilidade ele tinha dado uma abandonada. E o outro ramo veio a quebrar e os problemas do outro ramo caiu na contabilidade também. E eu fiquei alguns anos na Ernst e eu tive a oportunidade de sair da Ernst e trazer algumas empresas em auditoria para o escritório da Loan, só que quando eu fui para a Loan eu não sabia o estado que estava. O escritório na época estava só com acho que 1 ou 2 funcionários, o faturamento estava muito baixo e ali eu fui perceber a realidade que a minha família estava passando dentro desses 7 anos. Muita coisa aconteceu e ali a gente começou a empreender junto mesmo e começamos com a auditoria, demos alguns passos para trás e de 2017 a 2025 eu falo que, igual vocês sempre falam, eu empreendi com a minha família, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu honro muito os meus pais porque estudo, educação, línguas, intercâmbio, tudo que eles puderam fazer para mim até o momento que eles estavam bem, eles fizeram. E para mim, acho que foi a melhor conquista da minha vida, foi poder participar dessa reconstrução deles. Do escritório, muito se da assemelha, família, né, com a gente. É mata-leão todo dia. Vocês acham que a gente se dá muito bem, isso é real, tá? Mas também a gente bate boca e desafia. Trabalhar em família, né, cara? Como que é trabalhar em família? Privilégio. Um privilégio. Mas é que a galera muitas vezes acha que é só... uhul, tal. Que um dá ideia, o outro fala, uhul, vamos. Não, cara, é uma loucura trabalhar em família. Mas é muito bom. Realmente é um privilégio, né? Que quando eu falo em palestra, eu falo, vocês acham que trabalhar em família é desafiador? Sim. E eu falo, não, vamos mudar essa cabeça. É um privilégio, porque está todo mundo no mesmo sonho, sonhando o mesmo futuro, confiança, etc. É desafiador? É desafiador. Mas o privilégio é muito maior. O Manfred que está aqui é prova. É muito bom, mas a gente quebra o pau lá entre eu e minha família, mas rapidão a gente já se resolve, porque é o mesmo objetivo no final das contas. No final das contas estão alinhados com o mesmo futuro, o mesmo propósito. Como que uma pessoa que hoje a maioria das empresas são familiares, qual é a sugestão, a dica ou um insight aí que você dá para uma pessoa que hoje não tem uma empresa familiar bem alinhada? Tem problemas familiares na empresa? Eu acho que o principal é você saber entender que, independente se a empresa teve problemas ou não, para ela existir, alguém teve que pagar o preço lá atrás. Então, eu respeito muito as decisões do meu pai. Eu entendo que tem muita coisa que ele sabe resolver melhor que eu, mas alinhando entre nós, ele também percebeu a diferença que eu fiz dentro do negócio e me respeitou também. E hoje ele aceita a minha tomada de decisão. Foi até uma conversa que ele teve numa mentoria com seu pai também e falou que eles entraram nesse tema e o meu pai realmente entendeu a importância, por exemplo, de mudanças. Ano passado eu entrei no FIRE com vocês e entendi o poder do ambiente, entendi o poder de você fazer benchmark com outros, no nosso caso, escritórios. Entrou em outras mentorias também? Entre as mentorias, hoje eu estou participando com vocês e uma em Campinas também. São 2? Então hoje você está em 2? Estou em 2.
Participo também em uma em São Carlos, Legal. um pouco menor, Legal. mas isso fez a nossa carteira crescer muito, melhoramos precificação, melhoramos nosso posicionamento, a gente entendeu que a gente precisa aparecer na internet. Escutei até, eu acho que um vídeo, eu não sei de qual vocês dois, eu até fiz algo parecido que a gente precisa primeiro parecer bom para depois se provar bom, então isso mudou o nosso posicionamento. Quando eu levei isso para o escritório, os funcionários começaram, os colaboradores começaram a fazer isso também. Irmão, com esse cabelo, você não precisa fazer, você não com precisa essa, fazer né? nada, com essa Com beca, essa irmão. estica aí. Você não precisa... Uma salva de Uma salva de palmas pra ele, uma salva de palmas pra ele. Não, com esse cabelo, você já não precisa nem parecer. Já comprei de você. Já comprei. Com esse cabelo aí tá tudo certo. O que você achou, Richard, do cabelo dele? O que você achou do cabelo dele? Olha, depois você passa pra gente aqui o endereço que a gente vai lá tentar ficar bonitão. Boa, boa. E ele tá mandando super bem. Você Tá falou mandando que ele super tá bem. fora da zona de conforto dele, nem parece. Ah, que é um empresário bom, Sabe ele o sabe cara do Sem improvisar. Limites? Ah, Como chama aquele cara do Sem Limites? Do filme Sem que o cara toma uma Limites. pílula lá e toca piano e ganha na bolsa. Esse cara, ele tá parecendo mesmo, hein, que isso. Igor? Cara, você tá parecendo só com artista, hein? Artista e empresário famoso. Obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas, uma salva de palmas. Se foi um elogio, obrigado. Obrigado, ele nem sabe quem é. Fala, putz, aí vai olhar amanhã na internet e falar assim, eu pareço com esse cara. Mas aí você estava falando de parecer bom e se provar bom. Aí você estava falando da importância disso. Sim, pra gente, isso daí foi sair da minha zona de conforto total. Gravar pra mim é algo que, pro meu pai, no início isso daí, acho que pra ele nunca deu valor. Pra mim também, colocar uma câmera na frente sempre foi extremamente difícil. E eu comecei a realmente sentir isso, desde que a gente começou a aparecer mais, marcar eventos, se mostrar mais na internet. Automaticamente, a gente não sabe explicar como, as coisas começaram a acontecer. E o que a gente não tinha feito, acho que nos últimos 5 anos, aconteceu em 1. E a gente fala que foi muito por conta de vocês e também da gente ter tomado a atitude de realmente fazer o que tinha que ser feito. Vai no racional, qual que é a maior dificuldade? Não se sinta sozinho, porque a maioria das pessoas tem dificuldade em gravar. Uhum. O que fez você, não estou falando que você está confortável, mas o que fez você decidir gravar e o que você falaria para uma pessoa que está com medo? Júnior, eu acho que é o resultado que traz. Quando você percebe que o mercado, todo mundo que está indo bem, acho que fora em grandes empresas que já desde lá de trás tem já uma marca consolidada, por mais que se a gente pegar até aqueles brincos, João Adib, CIMED, ele aparece. Então, assim, eu acho que é o resultado que dá e isso te obriga a fazer. E isso para mim foi a minha mudança e todo mundo do escritório começou a perceber isso. Com o resultado, a gente começou a se obrigar a fazer isso. Primeiro começou com as gravações na internet, depois com os eventos, e agora aos poucos a gente está aparecendo cada vez mais. E acho que a gente entendeu o poder do marketing, o poder que o marketing traz nas nossas vendas. Muito bom. Você imagina os incêndios que ele deve apagar, né, cara? Vamos falar de incêndio? Vamos. Então vamos falar o quadro do Talk Chama Apagando Incêndios aqui! Uou, vamos lá! Qual que é o incêndio, hein? Qual que é o incêndio Ai. que o Igor tá apagando que a gente não sabe? Eu não sei. O que você imagina que esse homem bonito, arrumado, tá apagando? Todos. Todos, né? Muitos. Todos, muitos. Pessoas. Quais são os maiores incêndios hoje na sua empresa e principalmente na empresa dos seus clientes e empresários que você vê que são os mais recorrentes? Acho que o principal hoje, do que a gente estava até conversando agora disso, dos nossos clientes, é o medo da reforma tributária. Eu acho que pode falar quase que generalizado também, contratação. Ontem no evento a Carla falou disso e ela até perguntou sobre isso. Quem que não está com problema de contratar? Acho que foi 2 pessoas que levantaram a mão. Isso é uma reclamação também dos clientes. E eu acho que o principal, se eu pudesse passar, é a desinformação que a internet traz também. Então a gente vê o desespero dos nossos clientes por conta de informações que escutam de reforma da renda, reforma tributária, governo, coisas que vão mudar, e ligam no escritório desesperado, falando que a gente não está fazendo o que deveria ser feito, e qualquer informação que a gente passa para eles já joga na IA. Às vezes a IA traz algo total sem sentido, e como eles não têm o conhecimento, até revisão de imposto de renda nós estamos jogando na IA. Então eu acho que o principal incêndio que a gente traz hoje, que a gente apaga hoje, é a desinformação do empresário,
que ele passou a enxergar o contador realmente como algo importante, não um gerador de guia. E eu acho que é desmentir essa desinformação. Hoje o que a gente trabalha diariamente é falando muito com o empresário, muito mais do que antes, não só de guias, mas ajudando ele, trazendo essa conexão com ele sobre o futuro dele, planejamento tributário, riscos e essas mudanças que o mercado vem trazendo. Muito legal esse assunto, porque não são muitos que trazem isso e realmente essa desinformação, na verdade tem tanta informação que as pessoas não conseguem usar e ter alguém capacitado, ter alguém não, esperar que alguém capacitado faça em vez de jogar na IA, né? O pessoal bota exame médico na IA, agora o imposto de renda na IA, e realmente você vê que às vezes você bota a mesma pergunta na IA e ela responde de forma diferente. E ela pede desculpa, desculpa, você tem razão. Peraí, mas eu tô te perguntando, pô. Então, mas isso a gente vê que é em todos os setores. Minha esposa é médica e às vezes ela chega, ela também, que os pacientes já chegam com a resposta e querem ver o que ela vai falar e debatem porque está escrito no GPT. E é justamente isso, quando a gente vai falando com o GPT, com o Cloud, seja quem for, conforme você vai corrigindo ele ainda devolve, realmente, me desculpa, eu estava errado. Aí você fala, eu ia falar cagada para o cliente, vai falar alguma coisa e se você simplesmente seguir sem nenhum tipo de raciocínio prévio do assunto. Tomar muito cuidado, então. Muito cuidado com a inteligência artificial. Igor, falando nesse momento, você falou de reforma, né? Quais são os principais cuidados que vocês têm orientado os clientes? E eu vejo que você tem feito muitos movimentos, né? Movimentos, treinamentos. A gente acompanha muito você nas redes sociais e vê o quanto você está agora empenhado em fazer isso acontecer. Conta um pouquinho para a gente sobre esse novo momento e esses movimentos que você tem feito. Desde o ano passado, justamente quando começou todas essas, de novo, desinformações, a gente estava com muita dificuldade de conseguir falar com todos os clientes. E a gente resolveu, desde o ano passado, fazer um evento por mês, trazendo informações da reforma. O ano passado, a questão das atas, das distribuições de lucros. E até que esse ano a gente até criou uma marca, a Alô Educa, vai dar o 3º mês agora que a gente vem trabalhando nisso. E o que a gente mais passa agora nos nossos eventos, quando a gente vai falar de reforma tributária, é que o cliente ele tem que pensar principalmente no seu markup, nas suas compras, entender o que vai gerar de crédito para ele. Falando um pouco mais técnico, basicamente todo mundo só está pensando no imposto, quando você vai pagar mais, quando ele deveria, na realidade, estar pensando em realmente aprender a montar o seu produto. Quanto que de fato vai custar meu serviço, quanto que de fato vai custar a minha revenda, a minha industrialização, porque imposto todo mundo vai pagar. E se todo mundo entender que todo mundo deve trabalhar que nem uma empresa do lucro real, por exemplo, todo mundo vai gerar crédito para todo mundo, tem algumas coisas específicas, que nem do Simples Nacional por dentro, por fora, mas o imposto, no final das contas, vai ser repassado. E o principal é você entender a sua margem, sua lucratividade. Tem muita gente que dizem que vai sobreviver no mercado, né? E tem muita gente que vai ser extinto do mercado. Exato. Porque não vai entender de negócios. E o principal, setembro, por exemplo, empresários do Simples Nacional já tem que fazer uma decisão. Só que a gente já está entrando em junho e a gente não tem nem certeza da alíquota. Então, o empresário, além de não ter esse entendimento, além de não ter essa informação do governo, ou às vezes nem do seu contador, ele ainda não pode nem montar de fato o seu planejamento, porque nem existe o governo lacuna, passou né? ainda. Exatamente, existe essa lacuna. Caraca. Mas vem um momento que a gente precisa realmente estar com bons parceiros, bons escritórios, bons profissionais, né? Hoje, o seu diferencial ali na Allo One tem sido o quê? Para o empresário de contabilidade, para o empresário que quer contratar a contabilidade da Allo One? Eu acho que o principal é a conexão que a gente tem com o cliente, porque imposto ou entrega de obrigação todo escritório faz. Então, o que a gente tem feito, e eu acho que é o importante em qualquer prestação de serviço, é o acompanhamento de perto com os clientes. Então, grande parte dos nossos clientes, a gente tem esse contato ainda de visitar os clientes, entender a operação. Até a gente fala nas palestras, a parte do markup eu não tenho como fazer pelo cliente, então se eu estiver mais próximo dele, eu consigo entender de fato qual que é a estratégia dele, se ele vai abrir uma empresa fora, se ele não vai abrir uma empresa, o que ele está pensando para eu conseguir de fato ajudar ele. Eu acho que o principal é a conexão que a gente tem com os clientes. Até por isso que a gente criou a Allo Educa de início, sem fins lucrativos, era justamente para levar informação para clientes e parceiros.
Muito bom. Uma salva de palmas pro Igor! Uma coisa que o Igor tem feito, Cá, e que tem muito empresário que não entendeu esse movimento, é o movimento educacional. Tem até um Educa Aloan. Como que a gente hoje tem, Cá, é orientado os nossos alunos que já têm uma referência, já são referência em números, resultados, para começarem a caminhar e treinarem outros empresários. Hoje a gente tem vários mentorados que têm seus ecossistemas de educação e mentorados que entraram na MLS com a gente, são mentorados da Mentor League Society, ou seja, são mentores da Mentor League Society, que é o maior ecossistema de educação empresarial do mundo. Como que você vê essa questão da gente ajudar o mentorado a entrar no ecossistema de educação? A gente mostra o caminho que a gente trilhou, né? A gente, na verdade, em todos os nossos negócios, a gente não faz nada do que a gente já não fez, a gente não ensina nada do que a gente já não fez. Então, trilhar o caminho, mostrar o caminho e caminhar junto, né? Acho que incentivar, colocar o nosso selo chama também. Selo chama. É a validação nossa de que aquela pessoa está preparada realmente para entrar na educação empresarial, na elite da educação empresarial, que hoje é a Mentor League Society. Então, realmente mostrar o que a gente já fez e que a gente tem performado entre os top 10 sempre ali das 200 mentorias que estão dentro da maior liga de mentorias de educação empresarial do mundo. E o pessoal acha que é fácil, mas é super desafiador. Total. Ou seja, montar um evento, montar um talk show, assim, montar esse movimento é desafiador, mas é possível. O desafio sempre continua independente do tipo de negócio que você vai criar. Mas um negócio que muitas vezes não tem investimento inicial, é investimento de intelecto e tempo. Fora o resultado e conhecimento que já tem, faz com que aquele business educacional seja mais relevante. Conta um pouquinho, Igor, da Aloan Educa, é isso, né? Aloan Educa. Conta um pouquinho, tá nascendo esse business educacional, nesses movimentos, conta um pouquinho pra gente. A gente começou justamente para levar essa educação executiva, educação de muito técnica no início, principalmente da reforma tributária, planejamentos, para os nossos clientes. É uma forma de a gente conseguir ter contato com os nossos clientes, sem ser somente por e-mail, reuniões agendadas. Então a gente já consegue levar. Primeiro, a Aloan Educa foi 60, o segundo foi 70, esse último praticamente deu 85. Pessoas, né? Pessoas. Isso, e 100% empresários, mas a ideia realmente, o nosso foco principal inicial sempre foi levar a educação. E também agora, obviamente, qualquer evento, network entre eles. A gente fala que qualquer um ali pode ser cliente do outro, fornecedor do outro, um possível sócio do outro. E agora, obviamente, depois do que a gente tem feito na Aloan, muito com a ajuda de vocês e outros mentores, e algo que você fala muito, que a gente está levando para os nossos clientes e pedindo para eles levarem parceiros também, é a questão da educação pensando numa visão futura. Que nem você passou ontem num evento. A visão é uma imagem fotográfica do futuro que você viu e quer trazer para quem está aqui agora. Eu falo que entrar em ambientes como a gente está hoje foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu queria, em 2017, quando eu entrei no estado que estava a empresa, já começar certo. Como buscar clientes, como precificar, como ter processos, cultura, alinhamentos, tecnologia, tudo que a gente não acompanhava nesses anos. Então a ideia do Aloan Educa também agora, a gente está criando uma confraria também da Aloan, futuramente, não tão longe, um clube também. Então o Aloan Educa vai ser todos os meses, a confraria, a ideia é ser todos os meses, tá até o Manfred que está entrando como meu sócio nisso. E também criar um clube também com essa ideia de quem está começando ou quem já está em alguns anos no mercado, mas ainda não conseguiu deslanchar algo que a gente já passou, já teve os problemas, já passamos por falência, já passamos por problema, não sabia se expor na internet, agora está fazendo, vendo pessoas que deram certo, a gente quer poder passar isso também para as pessoas e agora também remunerado. Muito bom, uma salva de palmas para ele. Planejamento exige decisão, exige você ter habilidades, também exige você ter um bom sistema. Processos. E para isso, nada melhor do que você atrelar uma boa empresa que cresce com algo que você consegue controlar, mensurar.
Então esse é o nosso momento Conta Azul! Salve de palmas! Conta Azul. Nós vamos ter um evento do Conta Azul no dia 5 e 6 de agosto, que é o Com26. E esse evento não é só um marco no ano, mas sim também um marco de uma nova forma. O Igor falou sobre a reforma, muito vem se falando sobre esse tema, pouco se tem conhecimento, tem muito contador tributarista que não está preparado, tem muita gente que tem informação e mesmo com a informação, a obesidade mental ali, o excesso de informações sem saber aplicar elas ou sem saber vender elas, vai trazer também com que esse mercado fique aquém do que poderia estar. Então nós, com muito prazer, eu e a Carla, a gente se tornou embaixadores do Conta Azul, o maior e melhor ERP financeiro do Brasil. E a gente vem fazendo esse movimento, né, Carla, da nova forma. Sim, e a reforma tributária traz muito essa questão da organização dos números, processos, dados, justamente para o contador ter base para fazer todo esse trâmite tributário que vem diferente. Então, nós como empresários normais, né? Normais é ótimo. Temos que nos organizar. Não é muito normal, não. Você é estranho, né? Você é estranho. Os empresários, de forma geral, precisam se organizar para passar para os contadores uma contabilidade, os números, a parte financeira, mais detalhadamente para os contadores conseguirem fazer a parte tributária. Então, todo mundo vai precisar do Conta Azul. E vai precisar ter essa consciência. Então, se você não conhece o Conta Azul, eu vou deixar um QR Code aqui na tela para que você possa conhecer um pouco mais, entender o que esse sistema pode te ajudar e nós, como embaixadores, também podemos tirar as suas dúvidas, tá bom? E vai banda mais uma vez, vamos lá! Bom, a gente podia fazer um negócio legal com o Igor, só que ao invés da gente contar a história dele ou alguma coisa, vamos contar o dia a dia dele, como que esse homem se acorda, o que ele faz, como ele se arruma. O que vocês acham? A plateia VIP gosta dessa ideia? Os caras gostam. Cara, é o dia a dia, o seu dia a dia, os seus hábitos, sua rotina, porque por trás de todo CNPJ tem um CPF. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Você cuida da sua saúde financeira, sua saúde espiritual, mental e física. Ó, como arruma o cabelo. Irmão, você tem que dar tutorial. Então, assim, imagina que você tá pegando... Então, assim, vai contando em detalhes a sua rotina a partir do momento que você acorda e a gente vai te entregando alguns objetos e você, no meio da narrativa, você vai improvisando e vai colocando os objetos no seu dia a dia. Então, vocês gostaram da ideia, sim ou não? Sim! Então, o poder do shampoo, Igor! 1, 2, 3, chama! Vamos nessa? Vamos lá. Todo dia, basicamente, eu acordo, vou pra academia, do lado da minha mulher maravilhosa. Ajudei, hein? Ajudei. Nossa, aí, Mariana, obrigado. Não vale, filho. Não vale. Tá bom. Eu acordo do lado da Mariana, minha mulher maravilha, e vou treinar. Até o Léo aqui, o nosso parceiro, assessor de investimento, primeira coisa que ele fala, já postou o seu AJ, seu MN Treino, que é o nosso personal. E a gente tem o costume de treinar todos os dias. Volta, dou uma passada no banheiro. Cara, elegante, dou uma passada no banheiro. Não dá um barrão, ele dá uma passada no banheiro. Johnny, desnecessário. Uso papel higiênico. Tá bom. Tomo banho e vou arrumar meu cabelo. Minha esposa me empresta, não sei como que chama isso, uma presilha para eu conseguir arrumar meu cabelo. Não dá que vai desarrumar. Passo uma pomada, bastante pomada. E durante o dia eu gosto de trabalhar e no almoço eu volto para casa, tomo um sol, passo bronzeador. Caramba, todos os dias faz isso? Não, é só para E aí, o que acontece? Com o bronzeador ou com o próximo? Vai. Eu volto para o escritório. A gente, principalmente agora no imposto de renda, por mais que tem muita coisa digital,
A gente imprime muita coisa, então eu utilizo o grampeador em tudo. E sigo o dia em reuniões. Basicamente, a minha rotina é sempre a mesma, é academia, escritório, visita em clientes. Poderia ter tomado cedo, mas Esqueceu? eu esqueci. Quando eu esqueço de tomar meus suplementos pela manhã, eu tomo à noite também. E chegando em casa, eu tenho o costume ou de fazer outro esporte, ou de ir na igreja. 2 vezes por semana eu tenho o costume de jogar tênis, ou beach tênis, ou ir na igreja também, que nem eu falei. E às vezes também a gente vai para algum aniversário, alguma coisa, em uma pizzaria, e utiliza esse chapeuzinho também, que eu não lembro Mas você o vê nome. que não se coloca na cabeça. Né? Não pode... Gostaram? Uma salva de palmas pra ele! Poder no chão pro Igor! 1, 2, 3, chama! Irmão, falando em visão, né? Você comentou que eu falei ontem na palestra que o visionário é aquele que vai visitar o futuro, olha o que está acontecendo no futuro e volta pro presente para ele poder fazer. Porque se ele ficar lá no futuro, ele vai se sentir muito ansioso. Então é uma imagem fotográfica, você imagina uma foto, você subindo num lugar, num palco, estando em um ambiente, estando numa premiação, qual que é a foto que você quer ver daqui 3 anos, por exemplo, do Igor, da empresa, da família? Qual que é essa foto? Qual que é esse sonho? Olha, eu vejo assim, já tenho isso desenhado claro. Os meus sócios, que hoje eu tenho um escritório em Indaiatuba com um sócio, tenho um escritório com meu pai em Campinas, a gente atua muito em Campinas e São Paulo. Agora, com o Manfred, a gente está começando essa linha de educação. Então, o que a gente tem desenhado e apresentado até para os colaboradores é um crescimento exponencial, a gente já tem um número na mente. Vamos abrir agora mais uma filial, provavelmente ainda esse ano, mais tardar ano que vem em Serra Negra. Então, a minha visão, pensando no meu lado pessoal, ter um filho também. O Johnny agora vai ter o dele. Eu pretendo, agora que a Mari saiu da residência, começar a tentar, eu quero estar com filhos. Na empresa, eu acho que eu quero já ter formado o meu ecossistema, então em contabilidade, consultoria, auditoria, educação, seguros, que a gente também tem dentro da Loan. Então a minha visão do futuro é ter uma empresa consolidada, e o principal é ter processos dentro dessa empresa que me permitam também trabalhar de fato como empresário, estar em outros lugares, viajando a trabalho, viajando pelo ramo de educação, que é o que a gente está visionando muito, palestrar, levá-lo ou Educa para outros estados, outras cidades. Então, acho que minha visão é de fato crescer a nossa empresa e cada vez menos ter menos um negócio e mais de fato uma empresa de sucesso. E com esse crescimento empresarial e familiar, né? Vamos encerrar o nosso talk show. Uma salva de palmas pro Igor Aloan! Igor, como te encontro nas redes sociais? @Igor Aloan e @Aloan Contabilidade. Soletra o Igor e o Aloan, que acho que é legal para as pessoas terem. Igor com Y, YGOR, Aloan, ALOUAN. Boa. Boa. Igor, mensagem final para o empresário que te assiste, na sua câmera, por favor. Minha mensagem que eu posso passar da minha vida, eu honro muito a Deus, honro muito aos meus pais, tudo que eles puderam proporcionar para mim, para o meu irmão, para a família. Então eu falo que se um empresário foi abençoado de poder ter um CNPJ, foi abençoado de conseguir fazer uma carreira, seja numa empresa, eu acho que é uma obrigação de todo mundo dar o seu melhor. Eu escutei até isso, acho que no podcast do Joel J esses dias, que não dar o seu melhor é sacrificar o dom que Deus te deu. Então, se você honra tudo aquilo que você teve oportunidade de ter, dar o seu melhor é uma obrigação. Muito bom, uma salva de palmas. E esse foi o nosso Talk Show. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like. E finalizando com a nossa banda Rocker 77. Vamos com tudo!